Olá, gente. Então eu quero dar sequência àquela pregação, aquela mensagem, na verdade, que eu dei anterior a essa, que falava sobre o duelo de Elias vezes os profetas de Baal, da qual Deus se manifestou poderosamente, né, mostrando a sua grandeza, mostrando que Ele ouve a nossa oração através desse feito anterior a esse que eu vou ler a vocês do profeta Elias, da oração do profeta Elias. E aqui fala a respeito, depois que aconteceu tudo aquilo, já havia muitos anos que não chovia nessa terra, a terra estava em seca total, sem chuva, e aí Elias, já naquela empolgação, não é, de ver a resposta de Deus ali, a sua oração, fazendo fogo descer do céu, então ele chega para Acabe e diz o seguinte, eu vou ler rapidamente, depois eu vou falar a respeito. Então disse Elias, desculpa, está em 1 Reis, capítulo 19, começando no versículo 41, e diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe e come, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a sétima disse: Eis aqui uma pequena nuvem com a mão do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Então veja aqui o que aconteceu. Depois daquele duelo de Elias vezes os profetas de Baal e de Azerá, né? Então ele chega para Elias, para Acabe, para o rei Acabe, depois de tudo isso, né, dele ver a grandeza de Deus também, porque nós também precisamos ver a grandeza de Deus, não é? E quando Deus faz aquilo que nós pedimos, não é? Então a gente se empolga na fé, não é? E um milagre chama outro milagre. Então aqui aconteceu a mesma coisa. Elias então chegou para Acabe e disse, depois da seca, né, havia ali também uma grande seca, não é, naquela terra por muitos anos, não me lembro se 3 anos, alguma coisa assim. Então Elias chega para Acabe e diz para ele, olha, come, volta, come e bebe, porque há ruídos de, de uma abundante chuva. Então veja que ele disse, há ruídos, porém ninguém ouve. Acabe não ouviu, ninguém que estava ali ouviu, só ele. Nem o moço dele que andava com ele, aquele que era que ele mandava levar as mensagens para as pessoas, estava com ele, também não ouviu. Só Elias ouviu. Às vezes, só você ouve quando Deus fala. Às vezes Deus tá dando um sinal só para você. E aqui Elias, Deus deu o sinal, falou com ele, olha, vai lá, fala para Acabe que você já está ouvindo aí o ruído de um som. Eu penso até assim que Elias pode ter dito, ops, cadê o sinal de Deus? Oh. Então, ele creu. Gente, quando nós cremos, Deus faz. Então, o que aconteceu? Elias creu. Ele não ouviu ruído também. Eu creio que ele não ouviu ruído. Não é? Senão os outros teriam ouvido. Não é verdade? Mas veja, ele creu naquilo que Deus falou. E ele então manda o seu moço dizer, ele mesmo diz a Acabe, olha, vai e volta, vai comer e beber, porque eu já ouço o ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, porém Elias subiu ao Monte Carmelo. Então, às vezes, você primeiro fala e depois você ora. Né? Elias aqui primeiro falou para Elias, olha, eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. E depois que ele disse isso, o que ele fez? Ele subiu, né, a um lado mais isolado do Monte Carmelo e foi orar, virado lá para o mar, não é? Ele foi orar. Ele diz que botou os joelhos no chão e o seu rosto no meio dos joelhos, né?
em oração de prostração. E ele foi orar. Ele orou de que forma? Pedindo a Deus que mandasse aquela chuva. E ele, antes de começar a oração, ele disse para o seu moço, né? Ele começou, oh meu Deus, manda chuva, coisa e tal. E aí ele disse para o moço, aquele que, né, que era o responsável por ajudá-lo nas suas profecias, então ele disse, oh, vai lá, olha para o mar e vê, porque não havia nuvem, gente. Seco, céu azul, sem nenhuma nuvem. E aí ele então disse, começou a orar e disse, vai lá e olha para o mar, vê se tu enxerga alguma coisa, vê se tu vê as nuvens, vê se tu vê a tempestade vindo, não é? E começou a orar. E aí a Bíblia diz que o moço dele foi lá a primeira vez e voltou, né? Elias lá orando, ó Deus, manda chuva, não é? E aí o moço disse, oh, nada ainda. Aí Elias disse, então tu vai lá e volta lá 7 vezes. E aí começou, ó Deus, manda chuva. Aí o moço foi a segunda, ó Deus, nada. Foi a terceira e voltou, nada. Foi a quarta e voltou, enquanto Elias orava e disse, nada, meu Senhor. Foi a quinta, a sexta, nada, Senhor. E Elias não desistiu. Ele já estava na sexta e não desistiu. E não havia nada. Talvez, sabe qual é o erro do ser humano, gente? É desistir. Desistir. Entendeu? Às vezes você está a um passo da sua bênção, um passo da sua conquista, um passo da sua cura e você desiste. Então, Elias não desistiu. Lá, quando ele orou aos profetas de Baal, ele não precisou orar 7 vezes, ele orou uma vez só. E o fogo desceu dos céus. Aqui, veja que Deus já requeriu mais fé dele. Ele teve que orar 7 vezes. E aí ele então disse, volta 7 vezes. Aí ele veio a sexta vez, ó, nada. Aí quando o moço dele vai lá, né, e olha pro mar, não é, de onde veio as tempestades, ele então volta correndo e diz, ó, diz assim, e sucedeu que a 7ª vez ele disse, eis aqui uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Então essa foi o recado, né? Enquanto Elias orava, oh meu Deus, manda chuva. Aí o moço volta e diz, oh meu Senhor, eu vejo uma nuvenzinha lá do tamanho da mão do homem subindo do mar. E aí Elias então, não é? A Bíblia diz que então Elias disse pro moço, vai lá então e avisa Acabe para ele aparelhar o seu carro e voltar, porque a chuva vai apanhar ele no caminho, para que a chuva não o apanhe no caminho, não é? Então ele foi lá e avisou. E enquanto ele ia, não é? Então a Bíblia diz que aquela nuvenzinha, gente, do tamanho da mão de uma pessoa, lá subindo do mar, no céu azul, não é? Aí aquela nuvenzinha, não é? Porque Elias creu que aquela nuvenzinha faria uma tempestade. Aquela nuvenzinha do tamanho da mão do homem mudaria aquela situação e faria vir uma abundante chuva. E ele disse, vai lá e diz para Acabe que se ele não se apressar, a chuva vai pegar ele no caminho. Não é? Isso é fé. Deus pode fazer de uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, não é? Virar uma tempestade. E aí foi o que aconteceu. Só que não foi só a nuvenzinha. Depois que Elias creu que aquela nuvenzinha viraria uma tempestade de chuvas, a Bíblia diz que o céu se enegreceu e veio vento e a chuva desceu. Então veja, gente, a maravilha aqui dessa passagem é a seguinte, eu sempre me emociono com essa passagem porque é maravilhosa. É crer
Às vezes é um sinalzinho que Deus está te dando. E aí você pensa, esse sinalzinho não vai mudar nada, mas vai, porque Deus é poderoso para fazer daquele sinalzinho um grande milagre na sua vida. Então não desista, ore, creia, determine o tempo da sua vitória também. A sua fé pode determinar o tempo da sua vitória. Veja que Elias determinou, né? Ele orou e viu que não era de primeira dessa vez. Dessa vez Deus não ia responder para ele de primeira. Então o que ele falou para o seu moço? Ele orava, só que ele estava longe, ele não podia orar e ver se a tempestade estava se formando para vir a chuva que ele determinou. Então ele precisou de mandar o seu servo lá. E aí a Bíblia diz que a primeira vez que ele orou, eu creio que ele acreditou que aquele servo iria voltar dizendo: olha, mestre Elias, ó, se enegreceu tudo e o vento e a chuva já está chegando. Mas não, aquele servo dele voltou: olha, não há nada no céu que indique tempestade. Mas aí o que Elias fez? Ele determinou. Ele falou: então tu vai voltar lá 7 vezes enquanto eu oro. E aí aconteceu, gente. Não foi na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, mas foi na sétima. Na sétima vez, o servo de Elias volta dizendo: eu vejo essa nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu penso que o servo, né, talvez não tinha tanta fé quanto Elias, deve ter pensado: eita, uma nuvem daquele tamanho não vai dar uma gota de chuva, não é? Porém, Elias diz: então vai lá, olha a diferença de fé. Vai lá, corre lá e diz para Acabe que a chuva está chegando, não é? E depois que ele confessou isso, a Bíblia diz que o céu se enegreceu. Veio o vento, veio a tempestade e com ela a abundante chuva. Então é isso que eu desejo para você, gente. Que você ore, que você acredite na sua oração, que você confie que talvez esse sinalzinho, essa nuvenzinha que Deus está mandando para você vai mudar a tua vida, vai mudar a tua sorte, vai trazer um milagre para você. Mas você não pode desistir, você tem que acreditar. Determina um tempo, determina um jejum de tantos dias, determine uma novena, sei lá, determine uma corrente de oração de 7, de 5, de 6, de 3 dias, não sei, mas faça um propósito por esse problema que você está vivendo, por isso que você pediu a Deus, não é? Faça um propósito de um tempo de oração, ou de um tempo de jejum, de um tempo de oração pela madrugada e creia. Se você crer, Deus faz. Se você crer, Deus faz. E que essa palavra fique no seu coração, tá bem? Primeiro Reis, vou dizer para você ler em casa. Primeira Reis, capítulo 18, começando no versículo 41 até o 46. Amém? E que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a poderosa luz do seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e fica com Deus.